Qual pedagogia para alunos em dificuldade escolar? Eu sou a Juliana e esse trabalho foi feito por mim, pela Giovana e pela Kiberline. Nós três ficamos responsáveis pelo mini seminário que fala sobre reprovações escolares e que foi escrito pelo autor Marcel Crahey. O Crahey, ele é um investigador belga que trabalha atualmente em Genebra, na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Genebra. O seu trabalho centra-se no insucesso escolar, na dificuldade de aprendizagem em situação escolar, bem como nas crenças dos professores no que diz respeito ao desenvolvimento, inteligência, aprendizagem, repetência e práticas de ensino. Uma segunda chance ou um revés? Reprovação é a prática de fazer um aluno repetir o ano letivo, e ela existe há muitos séculos na educação. Ela era vista como uma forma de garantir que os alunos dominassem o conteúdo e as habilidades necessárias antes de avançar. Historicamente, os sistemas educacionais foram pensados para uma população estudantil mais homogênea. Mas com o tempo, isso mudou. E muitos aspectos da educação não acompanharam essas mudanças, não entendendo e não levando em consideração como os alunos e a população no geral foi ficando mais diversificada. Apesar da evolução do cenário educacional, muitos países ainda usam a reprovação. Isso será comentado mais à frente, mas o Brasil é um país que utiliza esse método. Muitas vezes, isso se baseia na ideia de que dar mais tempo aos alunos naturalmente levará à melhoria. No entanto, pesquisas desafiam essa suposição, sugerindo que simplesmente repetir o ano sem abordar as causas profundas das dificuldades de um aluno provavelmente não será benéfico. Mas e se formos questionar a eficácia da repetição? Um crescente número de pesquisas questiona essa eficácia. E os estudos mostram que repetir o aluno muitas vezes não leva a ganhos acadêmicos significativos. Na verdade, alguns estudos sugerem que alunos que repetem um ano podem ter um desempenho acadêmico pior a longo prazo. Isso levanta preocupações sobre a validade da reprovação como uma estratégia de intervenção. Uma possível explicação para essas descobertas é que a reprovação não aborda as razões subjacentes às dificuldades de um aluno. Essas razões podem variar de dificuldades de aprendizagem a desafios pessoais ou sociais. Simplesmente repetir o mesmo conteúdo da mesma maneira provavelmente não será eficaz às necessidades individuais de um aluno que não foram atendidas. Se formos olhar em um contexto mundial, muitos países, como eu disse no início, ainda usam esse método. Mas no texto, dois países são apontados. A Finlândia e a Suíça, por exemplo, praticamente eliminaram essa prática. Em vez disso, eles se concentram na intervenção precoce e em sistemas de apoio para ajudar os alunos com dificuldades. A Suíça também se afastou da reprovação automática e favorece planos de aprendizagem individualizados e medidas de apoio. Esses países priorizam a compreensão das necessidades individuais dos alunos e reconhecem que a aprendizagem acontece em ritmos e maneiras diferentes. Ao fornecer apoio direcionado, o ambiente de aprendizagem ele se torna mais flexível e é possível criar um sistema educacional que seja mais inclusível e, no fim, eficaz. Quando paramos para analisar o peso emocional da reprovação, além das preocupações acadêmicas, a reprovação pode ter consequências sociais e emocionais significativas para os alunos. Esses alunos que repetem, eles são mais propensos a relatar sentir-se estigmatizados e isolados de seus colegas. Eles podem ter uma diminuição na autoestima e na motivação. O bem-estar social e emocional dos alunos é crucial para o desenvolvimento geral,
e as práticas educacionais que impactam negativamente seu autoconceito podem ter efeitos duradouros. Criar um ambiente de aprendizagem acolhedor e inclusivo é essencial para promover não apenas o sucesso acadêmico, mas também o bem-estar emocional. Agora nós começaremos a traçar outros meios para que uma educação inclusiva e personalizada seja construída. O primeiro meio apresentado vai ser o DUA, que é o Design Universal de Aprendizagem. Ele enfatiza a flexibilidade na forma como a informação é apresentada. É importante pensarmos de quais formas os alunos demonstram sua aprendizagem e como esses mesmos alunos serão envolvidos nesse processo. O DUA ele visa todos esses pontos e ele enfatiza a flexibilidade na forma como essa informação é apresentada. Ao criar ambientes de aprendizagens mais flexíveis e acolhedores, os educadores podem ajudar todos os alunos a terem sucesso, independentemente de seus estilos ou desafios de aprendizagem. O DUA seria uma atividade que pudesse abarcar as dificuldades e as características dos alunos. Apesar de ser bastante desafiador, existem meios para que os educadores consigam construir esse caminho. As evidências sugerem que simplesmente fazer os alunos repetirem o ano não é uma solução eficaz. Em vez de nos concentrarmos na reprovação, precisamos repensar nossa abordagem em relação à educação, caminhando para um sistema que valorize o progresso individual em detrimento de parâmetros padronizados. Isso significa criar vias de aprendizagem mais flexíveis, fornecer apoio direcionado quando necessário e promover o amor pelo aprendizado em todos os alunos. Programas como o STAR, Student Teacher Achievement Ratio, proporção aluno-professor, nos Estados Unidos, demonstram um impacto positivo de turmas menores. Ao priorizar a atenção individualizada e criar um ambiente de aprendizagem mais inclusivo e acolhedor, podemos ajudar todos os alunos a atingir seu máximo potencial. É hora de superar a prática ultrapassada da reprovação e abraçar uma abordagem mais justa e eficaz para a educação. Para falar sobre a prevenção ou correção dos erros dos alunos, o autor compila vários outros autores e pesquisas que debatem como os erros devem ser administrados durante a aprendizagem. Num primeiro momento, ele coloca em evidência os autores que acreditam que o erro não é algo negativo, devendo ser encarado como um elemento formativo da aprendizagem. O texto defende que o aprendizado ocorre de forma mais significativa quando os erros são identificados e usados para promover a regulação e ajustes no processo pedagógico. Essa visão exige uma postura ativa do professor como mediador e uma estrutura de ensino que valorize o progresso dos alunos, mesmo que ele passe por dificuldades no caminho. A pedagogia que adota essa abordagem não apenas reconhece o erro como natural, mas também como necessário e produtivo, incentivando o crescimento cognitivo e emocional do aluno. Então, o autor traz as ideias de Skinner e sua concepção de aprendizagem sem erros. Ele acredita que o erro não é um elemento necessário no processo de aprendizado. Na sua visão, o erro pode ser evitado se o conteúdo e as atividades forem cuidadosamente planejadas. A partir disso, ele desenvolveu a teoria do condicionamento operante, onde o aprendizado ocorre por meio de reforço positivo de comportamentos desejados. O ensino programado funciona da seguinte maneira. Primeiro, o conteúdo é dividido em segmentos pequenos e sequenciais. Depois, cada segmento exige que o aluno dê uma resposta específica. Por fim, após cada resposta, o aluno recebe um feedback imediato, um reforço positivo se a resposta for correta. O objetivo é criar uma sequência de aprendizado estruturada que minimize os erros, permitindo que o aluno progrida de forma contínua e eficaz. Para isso, é necessária a apresentação de conteúdos em etapas graduais e organizadas, a fim de ajudar os alunos a compreenderem cada parte antes de avançar, reduzindo as chances de confusão ou fracasso. Expostos os argumentos da polêmica entre prevenir erros ou corrigi-los, o autor discute os resultados do estudo Beginning Teacher Evaluation Study, BTS, realizado nos Estados Unidos, que analisou a relação entre a taxa de erro dos alunos e a aprendizagem de novas competências.
A hipótese inicial era de que as atividades de aprendizagem que envolvem alto nível taxonômico conduziriam os alunos a cometer mais erros. Esses erros seriam uma evidência positiva, indicando que os alunos estavam em processo de superar seu nível atual de competência, isto é, de aprender algo novo. Entretanto, os resultados mostraram que os alunos que cometeram menos erros durante as atividades escolares apresentaram um melhor desempenho e maior amplitude de aprendizado. O estudo concluiu que as atividades planejadas pelo professor que estejam adequadas ao nível atual de competência dos alunos geram melhores resultados. Essas tarefas produzem uma baixa taxa de erros e favorecem a assimilação eficiente de novos conhecimentos, indo de encontro ao que o Skinner propôs. O BTES mostrou que uma baixa taxa de erros durante o ensino está associada a um aprendizado mais eficaz. Mas Schumann questiona se essa relação é causal ou apenas indicativa. Ele propõe uma explicação alternativa. Ele diz que os erros não causam um aprendizado reduzido. Pelo contrário, eles são um reflexo de um ensino menos eficaz ou de explicações insuficientes fornecidas pelo professor. Ele também diz que tem uma relação com os testes. Se as perguntas feitas durante as aulas se assemelham às dos testes e o ensino não é claro, os alunos que não entendem bem cometem mais erros em ambas as situações. Sendo assim, a dúvida ainda não foi resolvida. O texto aborda os resultados de duas meta-análises que investigaram os efeitos dos diferentes parâmetros envolvidos na prática da aprendizagem por domínio. As análises mostraram que a AD é eficaz de maneira geral, com resultados positivos na aprendizagem dos alunos. No entanto, os efeitos variam dependendo dos parâmetros analisados. Na primeira meta-análise, os resultados obtidos foram que os parâmetros com pouco impacto são a forma dos testes, então o formato, questões objetivas ou dissertativas, e a semelhança entre os testes aplicados ao longo do processo não tiveram impacto significativo nos resultados. O número de tentativas, então permitir mais de 2 tentativas para atingir o domínio não aumentou significativamente a eficácia, sugerindo que insistir além desse ponto pode ser desnecessário. E também a meta-análise revelou que a ausência de procedimentos corretivos não prejudicou a eficácia da AD. Agora, os parâmetros com muito impacto, os parâmetros mais influentes na eficácia da AD foram o grau de exigência do nível de domínio. Estudos que exigiram um nível de acerto de 91% ou mais apresentaram maior eficácia na aprendizagem, e a frequência de feedbacks. Turmas que receberam feedback frequente após os testes formativos obtiveram melhores resultados. Quando esses dois fatores foram combinados, a alta exigência e feedback frequente, a amplitude do efeito chegou a mais 0,79 sigma, um resultado substancial. Já a segunda meta-análise focou no impacto da aplicação de testes frequentes após o ensino. Foi identificada uma relação em que a eficácia dos testes aumenta significativamente com a frequência inicial, mas os ganhos diminuem progressivamente à medida que o número de testes cresce. Então, o autor conclui dizendo que as pesquisas demonstram que reprovar alunos não contribui para superar suas dificuldades escolares. Ao contrário, a repetência pode agravar os problemas. Sendo assim, a promoção, mesmo com dificuldades, é geralmente mais eficaz que a repetição. Além disso, ele diz que as variáveis como o tamanho das classes e as criações de grupo de apoio para necessidades específicas têm um impacto positivo. Sobre a questão dos erros, ele diz que pesquisas como a BTES sugerem que prevenir os erros pode ser mais eficaz do que corrigi-los, e que muitos alunos conseguem autorregular seu aprendizado a partir de testes regulares e feedbacks detalhados, sem a necessidade de intervenções corretivas pesadas. Para o autor, a solução ideal parece estar em um equilíbrio. Nem todos os alunos precisam de intervenções intensas e individualizadas. Procedimentos leves podem superar os obstáculos mais comuns. E diagnósticos precisos devem ser reservados para alunos que enfrentam bloqueios significativos. Entretanto, ele diz que mais pesquisas empíricas são necessárias para validar essas hipóteses e encontrar estratégias que realmente atendam às necessidades dos alunos com maiores dificuldades.